Bem-vindos à formação da sessão 1 Início ao Excel e Stencil migrado. Como manter os meus objetivos quanto ao Stencil migrado? Então, para começarmos, precisamos ter o Excel instalado no nosso computador ou, neste caso, podemos ter uma versão gratuita online sem precisar de instalar nada. Então vamos conhecer um bocadinho do Microsoft 365, o Office, e um bocadinho do que é o Google Drive com o auxílio do Google Sheets. Então vamos comparar as duas aplicações. Uma é o Office 365, que é necessário instalar quer no telemóvel, quer no computador. É necessário uma licença, portanto é necessário pagar. O que vocês podem fazer é juntarem-se, pelo menos até 5 contas de utilizadores, 5 dispositivos é permitido, portanto podem dividir a mensalidade por 5 pessoas. Dá para trabalhar offline e também com o OneDrive dá para trabalhar com ficheiros sincronizados, quer no computador, quer no telefone ou no tablet. É intuitiva, portanto é fácil utilizar no telemóvel e está em português também para vocês poderem utilizar no computador. O Google Sheets é gratuito, portanto, através do Google Drive, nós podemos ter ficheiros do Word, PowerPoint, formulários do Google e também as folhas de cálculo gratuitas. A aplicação também é muito mais intuitiva, não é necessário instalar nada no PC e basta instalar a aplicação do Google Sheets no telemóvel. Basta estar ligado à internet. Permite ter os vossos ficheiros sempre sincronizados também em vários dispositivos, desde que vocês tenham o Google Drive instalado. Ainda conseguem utilizar a versão offline dos ficheiros que vocês têm guardados no vosso telemóvel. Então, se utilizas Android, podes instalar este dispositivo, o Google Sheets, a aplicação no teu telemóvel, e usar através do computador, sempre preferencialmente o Google Drive, inclusive até mesmo para iPhone ou Mac. Se têm já a versão paga do Excel, então já tem tudo instalado e pronto para continuar a fazer o vosso controle de atividade. Os próximos passos e o que têm que fazer é basicamente buscarem o vosso histórico relativamente ao Stencil migrado. Então, eu nos resultados da campanha 3 coloquei o Stencil migrado, quantas é que vocês tinham que ter ativas na campanha 4 e qual era o número de rescisões totais do trimestre. Na campanha 4, vocês receberam os vossos resultados ao fecho da campanha 4 e é necessário agora fazer então o cálculo do vosso Stencil migrado. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Abrir o Avon Twin, fazer o download da lista de atividade em Excel, abrir o ficheiro, selecionar a coluna da geração e selecionar a primeira geração, que é a vossa. Não vamos querer calcular a geração dos vossos downlines. Selecionar a coluna migrada com o Y e depois selecionar na coluna situação da campanha anterior o ativo ou ativa. Depois disso, selecionamos todo o número de revendedores que estiveram ativos e dá-nos então o nosso Stencil migrado atual desta campanha. E vamos multiplicar por 60, a dividir por 100 e vai dar o número de ativas que vocês têm que ter na campanha 4. A retenção, vocês já têm isso tudo calculado, portanto não é necessário voltar a fazer este cálculo, porque só têm que verificar a diferença entre o Stencil migrado inicial e o atual e perceberem se conseguiram cumprir o objetivo ou se é necessário reincluir o Stencil migrado. Então, nós utilizamos a função filtrar, portanto é um funil e este funil vai criar um funil em todas as colunas que vocês têm do ficheiro do Avon Twin. Então, este é um relatório de atividade de uma SL
cuja informação está anónima para privacidade. E então vemos todas estas colunas do nosso relatório de atividade e vemos que o ficheiro, primeiro de tudo, é muito extenso. Vocês podem personalizar e guardar quantos relatórios quiserem, mudar o nome e trabalhar de acordo com os vossos objetivos. Se querem trabalhar só ouros, só perigos, só inativas e podem tirar informação, tirar as colunas, eliminá-las ou ocultá-las de forma a poderem ter toda a informação que vocês querem trabalhar. Então, aqui eu vou ocultar e até mesmo eliminar algumas colunas para vocês verem como é que eu faço isto. Primeiro, nós podemos ajustar as colunas. Então, eu passo o rato sobre a letra da coluna. Então, eu vejo que nas extremidades ela aparece-me duas setinhas, uma para um lado, outra para o outro. E eu primo a tecla esquerda do rato e mantenho e posso fazer encurtar ou alargar consoante o que eu quiser. Então eu vou manter esta coluna assim, vou encurtar esta aqui, vou encurtar os nomes e vou, por exemplo, ocultar a coluna M. Portanto, eu vou esconder tecla direita do rato e esconder ou ocultar. E ela fica assim, estão a ver? Aqui passou de L para o N e falta aqui o M. Eu também posso eliminar e eu vou fazer essa experiência. Vamos eliminar aqui duas colunas. Eu selecionei e mantive e faço eliminar. Eu vou também eliminar estas colunas aqui, o saldo, devoluções acumuladas. Vou eliminar uma das colunas, portanto eu vou só copiar o número de telefone desta aqui e vou eliminar a coluna de telefone, fico só com o telemóvel. Vou eliminar o e-mail, data de nascimento, a identificação do sales leader, e-mail, o título, SL rescindida, referências multibanco. Estou aqui a continuar para eliminar o que eu não quero. Vou deixar os pontos e aqui uso futuro. Também vou eliminar isto aqui e vou encurtar a coluna do stencil migrado. Encurtar os pontos, nível esperado também consigo encurtar, valor em falta para o próximo nível também consigo encurtar. Então, eu já tenho o meu ficheiro totalmente reduzido. Eu vou colocar aqui uma coisa a mais. Porquê? Porque eu vou ligar, se calhar, os meus revendedores que estão em perigo, por exemplo, e vou colocar as observações para saber o que eu vou falando com eles, se atenderam ou se não atenderam. Então, eu vou escrever nesta coluna observações e ele vai assumir. E eu vou, por exemplo, ligar com a Maria Fátima que não atendeu. Eu vou colocar aqui não atendeu, voltar a ligar. Sempre que eu guardar o meu ficheiro, fechar o separador, neste caso o Google Drive, ele vai ficar lá guardado. E assim sei, se quiser continuar no dia seguinte, onde é que eu fiquei e o ponto de situação. Então, agora sim, vamos filtrar dados. Então, vou selecionar toda a linha do cabeçalho desta tabela, que é o número 7. E sempre que vocês abrirem o Avon Twin, é sempre o número 7. E eu vou buscar o funil para filtrar os dados. Aparece logo a setinha. E eu vou selecionar então a geração 1, porque é a minha. Ok? E vou também selecionar stencil migrado, como sim. Ok, então o que eu posso ver é que tenho 21 revendedoras no meu stencil migrado. Eu aproveitei e fiz aqui uma anotação. Portanto, o meu stencil inicial na campanha 4 era de 50
ao fecho, fiquei com 21 na campanha 5, que quer dizer que eu perdi stencil. No stencil inicial, as 50 revendedoras, eu multipliquei por 60 e dividi por 100, portanto deu-me 30 revendedoras ativas. Para saber a retenção, eu fiz 50 vezes 85% da retenção, que vai me dar o valor de 42,5, que é o que sobra, e eu tive que fazer uma subtração ao stencil inicial para saber quantas é que só me podem rescindir. Neste caso são só 7, pelo que eu vi, e posso confirmar, dados estes dados, eu rescindi mais que 7 revendedoras, por exemplo. Então, na campanha 5 eu tenho 21 revendedoras que, multiplicando por 60 e dividindo por 100, uma regra de 3 simples, eu tenho que ter, neste caso, uma atividade de 13 revendedoras ativas para dar os 60%. Se eu tiver mais que 3 ativas, ótimo, porque eu estou sempre a compensar o que pode falhar numa campanha seguinte. Agora, eu posso saber se cumpri ou não o meu objetivo de revendedoras ativas, por exemplo. Então, eu vou colocar na situação de campanha anterior quantas ativas eu tive. Tive 15, então, segundo o meu bloco de notas, eu tinha que ter 30, eu tive metade, portanto, rescindiram-me, tiveram inativas muitas das revendedoras, foram 21, por exemplo, 21 revendedoras com que fiquei, em que metade rescindiram e ficaram inativas. E para vocês calcularem o stencil migrado, é só o que precisam de saber.